Nesse vídeo daqui eu vou te ensinar a como destruir o seu patrimônio ao entregar ele para uma incorporadora ou uma loteadora. É isso mesmo, se você não seguir esse framework aqui do lado, é isso que vai acontecer com o seu patrimônio. Se você não entender os 3 segredos, as 3 informações que todo incorporador precisa saber, você vai destruir o seu patrimônio. No mínimo, você vai deixar dinheiro na mesa. Então, se eu atingir o meu objetivo aqui, nos próximos minutos eu vou te dar a clareza que te faltava para você fazer uma negociação realmente segura de um empreendimento no seu terreno. Eu te garanto, a maioria dos terrenistas erram nisso daqui e acabam perdendo dinheiro ou perdendo o seu patrimônio, ou ficando anos com o terreno parado, congelado na geladeira de um incorporador. Eu sou Henrique de Barros Bueno, eu sou especialista em empreendimentos imobiliários e também em direito patrimonial e assessoramento às famílias e ao planejamento sucessório patrimonial. Então, se você se interessa por esses temas, já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo para auxiliar o nosso trabalho. Olha só, estou cansado de receber casos e ter contato com terrenistas que acabaram acreditando demais num parceiro, entregaram todo o patrimônio de uma vida, às vezes uma herança que recebeu do pai, do avô, do bisavô, né? Entregar tudo isso para um empreendedor imobiliário e acabar no prejuízo. Seja porque ganhou muito menos do que o esperado, seja porque ganhou muito menos do que deveria ganhar, seja porque não ganhou nada, porque assumiu um risco tremendo. Tudo isso acontece por um motivo muito simples: uma falha na estruturação do negócio. A gente sabe que nem todo empreendimento dá certo, nem todo empreendimento vai dar certo. Às vezes, mesmo quando o projeto é bom, não significa que ele é realizável. E tá tudo certo correr o risco de entregar o seu terreno e de repente ver esse sonho não se concretizar. O grande problema que eu vejo que acontece é a ausência de conhecimento dos riscos, principalmente pelo lado do terrenista. E os incorporadores e os loteadores não são anjos de Deus, não são bonzinhos, não são senhores benevolentes que vão fazer a sua lição de casa e dizer para você tudo aquilo que você tem que se preocupar com o seu patrimônio. Ele vai, evidentemente, planejar algo para aquele terreno e vai te expor só aquilo que ele pensa de melhor. Agora, isso não significa que isso afasta os riscos que existem em todos os contratos de incorporação imobiliária, de loteamento, seja lá o que for. Então você, na condição de terrenista, ou de investidor, ou mesmo de incorporador que está fazendo uma co-incorporação, você precisa entender os segredos principais de uma boa estruturação de um empreendimento imobiliário. Sem isso, você vai ser sardinha na boca de tubarão. Então por isso que eu criei esse framework que eu chamo os 3 segredos da negociação de alta performance. O que é uma negociação de alta performance, Henrique? É uma negociação profissional. É uma negociação em que as partes sabem bem o que estão fazendo e não o fazem de maneira madura. Se enganam vocês se vocês pensam que incorporadores e loteadores, por atuarem todos os dias com isso, utilizam contratos bem estruturados ou que sabem os riscos todos que eles correm, ou pior ainda, que informam os seus parceiros dos riscos inerentes a qualquer empreendimento imobiliário, tá certo? Então, com esse framework, eu concentrei tudo aquilo que é necessário saber e fazer antes de negociar uma parceria. Vamos lá? Os 3 segredos da negociação de alta performance. O que separa um dono de terra, um terrenista, que é engolido, de um investidor que governa o projeto, ou de um terrenista que governa um projeto? O que você prefere ser? Um terrenista passivo? Ou um que entrega o seu terreno para um parceiro e confia no que ele diz, pura e simplesmente confia, depende 100% da confiança? Ou você prefere ser um terrenista ciente dos riscos e que tem protagonismo sobre o seu patrimônio e que ajuda com o seu parceiro a definir aquilo que pode e aquilo que será feito no empreendimento? Qual desses 2 cenários você preferiria? Acredito que você preferiria ser um terrenista, um dono de terreno, de terra, que seja protagonista, ciente dos riscos.
É desse pressuposto que eu tô passando aqui. Então, a primeira fase, o primeiro segredo de uma negociação segura é a identificação da intenção real do parceiro. É aquilo que eu chamo de mapeamento do parceiro. Você vai diferenciar o incorporador construtor de land bank. Que é land bank? É o banco de terras. A gente pode falar melhor sobre isso em outros vídeos. Se você quiser que eu fale mais sobre composição de land bank, tanto para incorporadores quanto loteadores, como para terrenistas, deixe seu comentário aqui que a gente faz um vídeo específico sobre isso. Então você consegue diferenciar se ele quer, com a negociação, pura e simplesmente colocar o seu terreno no land bank para desenvolver este terreno quando puder, se puder e se quiser, tá certo? De um parceiro que tem intenção imediata e real e rápida, a médio ou curto prazo, de desenvolvimento de algo no seu terreno. Ah, Henrique, qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem certo e errado aqui. O importante é você identificar e entender se isso faz sentido para sua realidade. Faz sentido eu entregar o meu terreno no colo de um incorporador e deixar aquilo ali por tempo indefinido? Pode ser que faça, mas geralmente não faz. Geralmente eles te prometem um lançamento em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas às vezes eu tenho casos aqui e conheço inúmeros casos, e vocês já devem ter ouvido falar, de gente que entrega o seu terreno para um incorporador, um parceiro, loteador, e fica 10, 15 anos com aquilo parado. Tá certo? Então, a primeira fase, identifique se ele se trata de se ele se trata de um parceiro que quer construir land bank pura e simplesmente com o seu terreno, ou se ele quer de fato desenvolver algo. Como fazer isso? Por meio de cláusulas específicas. Técnicas de negociação específicas, que eu falo bastante no meu webinário Terrenista Blindado, que você pode se inscrever no link aqui abaixo. A fase 2, o segredo 2, é a identificação da vocação do ativo. Você, como proprietário do terreno, você sabe qual é a vocação do seu terreno? O que cabe nele? Dentro daquilo que cabe nele, o que faz sentido para o mercado? Quanto que eu posso extrair de valor desse terreno? Qual é o melhor empreendimento a ser feito aqui? Dentro deste melhor empreendimento, qual é o custo desse empreendimento? E dentro deste custo de empreendimento, quanto representa a minha parcela como terrenista, aquilo que eu vou ganhar, seja em unidades, seja em participação nos lucros, seja em participação no faturamento. Você tem essas respostas? Se você não tiver essas respostas, você provavelmente não está diante de uma negociação segura. Então essa é a fase em que você estabelece uma paridade de armas com o seu parceiro. Porque o parceiro, na sua expertise, ele tem que saber o que ele quer daquele terreno. Ele tem que fazer estudos prévios. Ele tem que saber, em termos de viabilidade, o que cabe aqui e o que não cabe aqui. E dentro daquilo que cabe aqui, o que faz mais sentido para o mercado e o que cabe na possibilidade dele enquanto incorporador ou loteador. Então, você tem que auditar o potencial da sua área antes de qualquer reunião, por meio de estudos prévios, estudos de vocação, estudos de mercado, modelagem financeira de possíveis empreendimentos. Aqui, quem detém os dados da viabilidade detém o poder da negociação. Concorda comigo que se o parceiro sabe exatamente o que cabe, quanto vale o seu terreno, você concorda comigo que se ele detém os dados da viabilidade, ele tem tudo. E se você não sabe o que cabe no seu terreno, como você vai contradizer aquilo que ele diz para você? Como você vai pleitear, às vezes, uma parcela maior no empreendimento? Uma quantidade maior de unidades? Uma parcela maior do faturamento para você? Como você vai ter condições? A sua negociação vai ser baseada em achismo. Ou pior, somente no valor atual de terreno. Só que o custo atual do seu terreno é um dos indicadores de quanto você pode faturar como terrenista no empreendimento imobiliário. O principal indicador que vai dizer o quanto você pode ganhar no empreendimento imobiliário é que empreendimento cabe aqui, qual é o custo dele e qual é
o custo do terreno frente ao custo do empreendimento. É aqui que você identifica o quanto você pode ganhar. E se você não sabe disso, você necessariamente está em desvantagem na negociação. Esse é o segredo 2. Então, o primeiro segredo, você identifica a intenção real. O que ele realmente quer para o meu terreno. Na fase 2, você identifica o que cabe no meu terreno. O que realmente cabe no meu terreno. E estabelece a paridade de armas. Negocie de igual para igual, com ciência daquilo que dá para fazer. E a fase 3, o segredo 3, é o estabelecimento de gatilhos de saída naquilo que eu chamo de engenharia de pressão. O que é uma engenharia de pressão? É você cobrar do seu parceiro aquilo que ele efetivamente quer fazer. Ele vai dizer para você: eu quero fazer isso, consigo fazer isso em tal prazo. E vocês vão negociar formas de você poder pressionar. Você tem que ter controle do que está sendo feito no empreendimento. Você tem que ter controle daquilo que vai ser feito como próximo passo. Você tem que ter controle do quanto vai ser cobrado dos consumidores. Você tem que ter controle da saúde financeira do empreendimento, do andamento da obra. Você não precisa ter a palavra final de nada disso, mas você tem que saber o que está acontecendo. Senão você está colocando seu patrimônio na mão de terceiros e torcendo para tudo dar certo. Não é assim que se faz. Não é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Tudo isso compõe aquilo que a gente chama de uma estruturação profissional. Saber o que exigir é bom, mas saber estruturar é o que realmente garante o VGV no teu bolso. Uma parcela do VGV no seu bolso. Se você for o terrenista e estiver atrás de um parceiro. Então, lembrando, segredo 1, intenção real. Segredo 2, vocação do ativo, o que cabe aqui. Segredo 3, gatilhos de saída, métodos de pressão, métodos de controle do empreendimento. É isso que vocês querem para fazer uma negociação segura. É isso que vocês precisam para fazer uma negociação segura. Se você estiver neste momento passando por isso, por uma negociação, pensando em negociar o seu terreno com uma incorporadora ou uma loteadora, você pode chamar a gente no link abaixo que nós podemos te auxiliar com essa negociação. E muito antes disso, você tem que saber qual é o modelo de negociação e de parceria que você vai fazer no seu terreno. Então já clica aqui no vídeo indicado para você entender quais são os principais modelos de parceria que você pode fazer no seu terreno.